Bom dia! Que bom estarmos aqui reunidos para o nosso Café com Fé. Tempo de celebrar a Jesus, o Senhor da nossa vida. Estamos no 6º dia desses 31 dias de oração pela família. E o assunto do devocional de hoje é um assunto muito delicado. Porque a palavra de Deus nos ensina que nós não devemos ter um jugo desigual. O apóstolo Paulo, escrevendo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 14, ele vai orientar assim as pessoas que são solteiras a não se prenderem a um jugo desigual. Mas nós temos uma outra orientação também na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, para aqueles que já estão em jugo desigual. A Bíblia diz que a mulher que porventura é casada com um homem que não obedece à palavra de Deus, diz o texto assim, que eles sejam ganhos sem palavra pelo procedimento de suas mulheres, considerando a vossa vida casta em temor. Então, a recomendação não é para você ficar tagarelando no ouvido do seu marido o tempo todo. Você tem que aceitar Jesus. Não, é pelo procedimento, pelo comportamento, pela vida de temor a Deus, pela vida pura. Casta significa isso, uma vida correta, pura, íntegra. Através desse procedimento, o marido vai olhar para você e vai dizer, rapaz, essa mulher é de Deus, eu também quero andar nesse caminho. Então a Bíblia diz que é pelo procedimento das mulheres. Então, o grande desafio é, você tem um marido não crente? Ore por ele. Você tem uma esposa não crente? Ore por ela. Ore. Faça do seu lar uma trincheira de oração para que o seu cônjuge seja alcançado pela graça bendita do Senhor. Então esse é o motivo de oração de hoje. Mas nosso texto de reflexão de Provérbios 9, nós estamos falando sobre as colunas, né? Porque lá no verso 1 a Bíblia diz, a sabedoria já edificou a sua casa e já lavrou as 7 colunas. E aí nós falamos sobre a coluna da celebração, falamos sobre a coluna da comunhão, falamos sobre a coluna da provisão e agora nós vamos para a 4ª coluna. Verso de número 6 diz assim, deixai a insensatez e vivei e andai pelo caminho do entendimento. A 4ª coluna é a coluna da influência pela sabedoria de Deus que nós devemos exercer na vida das pessoas que nós convidamos para estar dentro da nossa casa. Porque se no versículo anterior a palavra de Deus diz assim, convide os simples, eles vão vir. Convide as pessoas para estarem perto de você. Mas qual é o propósito? O propósito não é simplesmente tomar um chá. O propósito simplesmente não é comer um churrasco. O propósito não é somente uma refeição. É muito mais do que isso. O propósito é convidar as pessoas a deixar o caminho da insensatez. O propósito é convidar as pessoas para andarem pelo caminho do entendimento. Diz o texto, deixai a insensatez, vivei no caminho ou andai no caminho do entendimento. Quando nós temos a oportunidade de convidar as pessoas para estarem perto de nós, nós precisamos aproveitar esta oportunidade para testemunhar para estas pessoas da nossa fé, testemunhar para essas pessoas de que a nossa casa é uma casa consagrada a Deus, testemunhar para essas pessoas que a nossa casa é um lugar que é dedicado ao Senhor. E quando nós fazemos isso, quando nós usamos esta coluna para influenciar, certamente
isso vai gerar frutos na vida das pessoas que estão à nossa volta. Não é simplesmente reunir por reunir, mas é reunir com propósitos específicos de trazer influência benéfica para a vida daqueles que estão à nossa volta. Eu gosto muito de lembrar do Salmo 1, quando diz assim, olha, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Nós não podemos permitir que a nossa casa seja um lugar assim, mas a Bíblia diz assim, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. É esse poder de influência que a palavra de Deus exerce na nossa vida, no nosso comportamento, que nós vamos transferir para o nosso testemunho, e aquelas pessoas que convidamos para estar dentro da nossa casa, elas estarão sendo abençoadas através da nossa vida e através do nosso testemunho. Porque quando a palavra de Deus diz que nós devemos convidar os simples, os faltos de entendimento, então a Bíblia diz assim, olha, vinde, comei do meu pão, bebei do meu vinho que tenho misturado, deixai a insensatez e vivei, andai pelo caminho do entendimento. Isto é, eu tenho um caminho para compartilhar com você. E Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê ao Pai senão por mim. Então nós precisamos trazer as pessoas para perto de nós, para que possamos mostrar para elas o caminho que elas devem andar. E a Bíblia diz que esse caminho é o caminho do entendimento. E nós precisamos aproveitar todas as oportunidades para apontar o caminho do entendimento, porque as pessoas estão na insensatez, as pessoas estão perdidas como ovelhas que não têm pastor. Vamos orar? Ó Deus bendito, nós queremos te agradecer pela tua palavra, queremos pedir, ó Deus, que o Senhor nos dê sabedoria para conduzir as pessoas que chegam perto de nós ao caminho do entendimento. E oramos, ó Deus, em nome de Jesus, para que, ó Deus, as pessoas sejam influenciadas pela nossa maneira de viver. Queremos também, ó Deus, nesta manhã, orar pelos lares divididos, por aqueles lares, ó Deus, onde um cônjuge já tem Jesus como Salvador e o outro cônjuge ainda não entendeu a mensagem do Evangelho. Queremos te pedir que o Senhor abençoe, ó Deus, para que haja testemunho, a fim, ó Deus, de possamos ver as famílias andando na tua presença e fazendo a tua vontade. Abençoa, Senhor Deus, este dia na vida de nossas famílias. Em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar um café?